Boa noite! Quero agradecer a presença de todos vocês aqui na minha primeira live do ano. Quero em especial agradecer por estar aqui conversando com vocês. Estou muito feliz por estar aqui com vocês, compartilhando dicas que poderá ser decisiva na mudança da sua vida. Eu me chamo Marta Maria, sou mãe de 2 lindos meninos com necessidades especiais. O José ele tem 10 anos, ele tem hiperatividade, ele tem TOD, transtorno opositor desafiador. O Luiz Miguel, ele tem autismo leve, ele tem paralisia cerebral leve, ele tem atraso neurológico leve e deficiência mental leve. Ele tem apenas 6 aninhos. Agora, gente, imagina se a vida de uma mãe com filhos que não têm necessidades especiais já é difícil. Imagine a vida de uma mãe com 2 crianças com necessidades especiais. É correria, é indo para a escola, terapias, atividades da escola. Aí chega em casa, tem que fazer comida, limpar a casa, colocar roupa para lavar. Depois tem que ir trabalhar. A correria é muito. E no início, tudo isso foi muito desafiador para mim, porque eu estava sozinha, estava solteira e ainda estou sozinha e ainda estou solteira. Então, eu desenvolvi ansiedades, desenvolvi síndrome de pânico, um estresse crônico, um desequilíbrio emocional, vivia gritando, xingando, não descansava, chegava da terapia, ia colocar o almoço, ia organizar as crianças no banho, já almoçava ali no mesmo prato que eles, para não perder tempo, comendo, sozinha. Aí tinha que arrumar, levar para a escola e aí tinha que ir para o trabalho. No fim do dia, buscar na escola, vir para casa e fazer tudo novamente. Não me dava o direito de descansar. Eu me sentia muito culpada. Eu chorava muito, gritava muito pela ajuda de Deus. E eu falava para Deus que eu não queria esse tipo de mãe. Esse tipo de mãe que grita, que briga, que esperneia, que nunca está disponível para o filho com tempo de qualidade. Eu não aproveitava nem para dormir quando eles dormiam. Eu já ia fazer serviço. E então, ocorreu que um dia, nesse alto nível de estresse, cansaço, eu estava indo para a terapia do Miguel e ao virar a esquina da minha casa eu bati em um carro. O carro estava parado e eu estava na primeira marcha. Esse foi o alerta vermelho. Esse foi o alerta vermelho que fez com que eu parasse e desacelerasse. Boa noite, eu quero dar uma pausa aqui para desejar bem-vindas a Renata Mello. Ela é uma grande influenciadora, ela está fazendo o maior sucesso, mudando a vida de muitas mamães, muitas mulheres. Igor, muito obrigada pela sua presença. Eu vou me esforçar para deixar salvo, mas não tenho certeza, por isso fica aí e conhece um pouquinho da minha história. Madalena, tudo bom, Madalena? Seja bem-vinda. A Madalena é minha cliente, minha aluna do método terapêutico de 30 dias, efeito borboleta. Bom, gente, então esse acidente me alertou. Esse acidente acendeu a luz vermelha e eu desacelerei um pouquinho. Passei a não chegar em casa e a fazer os serviços. Deitava um pouco, descansava um pouco, mas sempre tinha aquela culpa, E eu cheguei ao ponto de não conseguir mais dormir. De tão cansada, estressada, ansiosa, tinha muito medo e insegurança. E um colega meu de trabalho me acompanhou até o psiquiatra, onde passei pela consulta, peguei medicação, tomei a medicação alguns dias e eu falei, quer saber? Eu não vou entrar nessa de medicação. Eu vou ser feliz com os meus filhos, eu vou ser feliz com aquilo que eu tenho. E aí então eu fiz uma loucura! Sim, eu fiz uma loucura. Comprei uma viagem para o parque aquático com eles. Miguel muito pequeno, Não queria socializar, medo de muita coisa, muita insegurança.
E aí logo que chegamos nessa viagem, fizemos uma viagem para Belém. Eu sou natural do Amapá e nunca tinha ido em Belém. E Belém tem praias lindas. Viajei com a minha irmã, com o filho dela e minha mãe, e meus filhos. Conhecemos 5 praias, conhecemos uma ilha maravilhosa. Enfrentei meu medo de viajar de barco. Sim, meu filho queria porque queria viajar de barco, enfrentei meu medo de barco. Fui lá, encarei o barco e conheci uma linda ilha maravilhosa. E esqueci do remédio, não tomei o remédio. Relaxei, imagina, gente, relaxei nessas férias, nessas viagens. E aí eu voltei decidida a mudar, porque eu clamava para Deus que eu não queria ser esse tipo de mãe que grita, que xinga, que bate, desequilibrada, sem tempo, sem saúde mental, sem descansar. Eu desejava sempre ser um outro tipo de mãe. E como Tony Robbins fala, que é no momento da decisão que o nosso destino é traçado. Não no sentido de que está tudo decidido, não. É o futuro que você quer traçado através da sua decisão. O que você decide hoje vai mudar todo o rumo da tua história no futuro, vai mudar todo o rumo da história dos teus filhos. E foi incrível. E eu comecei a adentrar nesse mundo de autoconhecimento, de autocura. Conheci um coach de relacionamento amoroso, Ítalo Aventura. Depois aplicando as técnicas dele de comunicação, de socialização. Eu era uma pessoa que não me socializava, uma pessoa sempre com cara fechada, emburrada. Todas as vezes que alguém chegava no trabalho e perguntava como estava a minha vida, eu só reclamava, eu só culpava o outro pela situação de vida que eu estava vivendo, eu era vítima. E aquilo me dava uma sensação de prazer, porque eu tinha um ganho secundário, que era a atenção temporária dos outros. E então eu sempre estava amarrada, fechada, resmungando, dando patada em todo mundo. E quando eu comecei nesse caminho do autoconhecimento, da cura, comecei com Ítalo Aventura, Luísa Vonen, Elaine Orives, dentre outros especialistas de autocura, de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E pensa, gente, foi linda essa trajetória, porque eu pude perceber aonde eu estava errando como mulher, como mãe, como profissional. E ao reconhecer que estamos errando, fica mais fácil de aceitar ajuda, de pedir ajuda e de mudar. E então, nesse momento, eu resgato minha autoestima, o meu amor próprio, entendo sobre o livre-arbítrio, sobre o desapego, passo a aprender a perdoar incondicionalmente. Lembra? 70 vezes 7 ao dia. Devemos perdoar todas as pessoas que fazem algumas coisas que nos magoam, nos entristecem. Passei a ver o outro não como culpado da situação de vida que eu estava tendo, mas sim como um instrumento de Deus para despertar em mim a mudança que precisava ser feita, para despertar em mim o meu melhor. Eu sempre falo que as pessoas, elas entram na nossa vida para despertar o nosso melhor ou o nosso pior. E que tudo é uma questão de ponto de vista. Tudo é como você reage à situação que está sendo apresentado para você. E então eu resgato os meus sonhos. Eu sou formada em História pela Faculdade Federal de Dourados, UFGD. E aí eu começo a minha primeira pós-graduação em Antropologia. Antropologia sempre foi um sonho para mim. Antropologia ligada a relacionamento humano, ao comportamento humano, ao desenvolvimento humano. Nisso, eu faço alguns cursos de capacitação em educação especial, psicopedagogia, sociologia. E hoje eu estou terminando minha segunda pós-graduação em psicoterapia, ou seja, me qualificando de fato como terapeuta. Tudo isso pela mais simples decisão de ser feliz com os meus filhos, com aquilo que eu tinha. Eu comecei com o que eu tinha e eu não tinha muita coisa. Então eu decidi pela mudança. E por que, Marta,
você está trazendo isso para nós hoje? Por que eu contei um pouquinho da minha história para vocês? Porque é pra gente, como mãe, lembrar que antes de ser mãe, nós já éramos mulheres. E quando surge o papel de mãe, esquecemos que somos mulheres, esquecemos de tirar um tempo para nos cuidarmos, nos amarmos, nos priorizarmos. Esquecemos que além de ser mulher, mãe, também somos esposas, namoradas e profissionais. Esquecemos de administrar toda esses papéis que assumimos. Papel de mulher, papel de mãe, de esposa, dona de casa, profissional lá fora. Desaprendemos a administrar a nossa vida. Então, o que eu venho falar para você? Que a terapia em desenvolvimento pessoal mudou a minha vida e continua mudando, porque o desenvolvimento pessoal é constante. Sempre vai aparecer situações em nossas vidas que vão nos desafiar, nos entristecer, estressar, nos desequilibrar. E com a terapia em desenvolvimento pessoal, eu consegui identificar quais são os gatilhos que me deixam nervosa, desequilibrada, estressada, triste, depressiva. Com a terapia em desenvolvimento pessoal, eu aprendi a ser grata pelo aquilo que eu já tenho. Aprendi a medir, a qualificar. Aquilo que eu estou reclamando se torna tão pouco, pequeno, perto daquilo que eu tenho, que eu possuo. Então eu vou ensinar uma técnica para vocês. Quando você estiver triste, deprimida ou focando uma situação que você te deixa triste, que você não tem, nossa, eu não tenho isso, aquela pessoa tem. Faça uma lista de tudo que você tem na sua casa. Eu tenho casa, tenho cama, tenho colchão, coberta, lençol, travesseiro, roupas, sapatos, televisão, internet, energia elétrica, água potável. Eu tenho comida na minha geladeira, eu tenho pratos, talheres, eu tenho gás. Vai listando o que você tem. Eu tenho saúde, eu tenho vida. E diante de toda essa situação que está aí fora, de pandemia, endemias, doenças, eu não fui atingida, minha família não foi atingida. Então eu tenho muito mais motivo para agradecer. E aí, o segredo é não resistir à emoção que surge, não resistir ao sentimento que surge. Quando estamos cansadas, vamos reconhecer que estamos cansadas. Não tem problema nenhum, gente, em reconhecer que está cansada. Não tem problema nenhum em você, na hora que o seu filho estiver dormindo, você ir lá dormir e tiver uma louça para lavar, uma casa para limpar. Não tem problema, gente. É simplesmente um momento que você se dá para descansar. Então, passamos a perceber, sim, que não tem problema. Por isso que eu indico para minhas clientes, pacientes, alunas, fazer uma agenda de compromisso e dividir os serviços domésticos, afazeres domésticos. Inclui serviço de casa, inclui estudos, nessa agenda de compromisso. Em um dia da semana você limpa a casa, passa pano, tira o pó. Acabou esse serviço que você definiu que ia fazer? Vai descansar, vai assistir um filme com seus filhos. E aí no outro dia você define lavar roupa, estender. No outro dia, roupa seca, vai passar, vai dobrar, guardar, organizar o guarda-roupa. É assim, aí você consegue administrar o seu tempo. Eu sempre dizia, eu não tenho tempo para me exercitar, eu não tenho tempo e nem dinheiro para academia. Eu não gosto de academia. Não é que eu não gostava de academia, é que eu dizia que eu não tinha tempo para academia. E de fato, realmente eu não tenho tempo para estar numa academia, porque eu precisaria de pagar alguém para ficar com meus filhos, para enquanto eu estivesse malhando, certo? E aí o que eu fiz? Eu pegava meus filhos, colocava no carrinho e ia fazer caminhada.
E aí o José começou a não querer mais no carrinho, ele ia fazendo caminhar junto comigo, empurrando o Miguel. E aí o Miguel tem o tempo de terapia, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. E eu decidi que nesse tempo eu iria voltar a me exercitar, iria voltar a correr. E então, no início eu levava 40 minutos para dar 2 voltas, 3 voltas. E fui colocando esse hábito no intervalo da terapia do meu filho. E hoje eu consigo correr 5 km, 10 km, 16 km, 20 km no meu tempo, respeitando o meu corpo. Então, não é que nós não tenhamos tempo, é que a gente não sabe administrar o tempo que a gente tem. E eu passei a estudar. Lembra que eu falei que eu passei a estudar? Mas Marta, que horas que você estuda? Passei a acordar de madrugada, 4 horas, 4h30, para assistir as videoaulas, para ler as apostilas, os livros que eu me propus a ler. E aí eu faço meus compromissos espirituais, vou estudar, vou fazer meditação e dando 7 horas eu levanto e preparo o café da manhã para mim e para os meus filhos, para que possamos ter esse momento. Sim, através da terapia e desenvolvimento pessoal eu criei novos hábitos. E um desses hábitos foi sentar à mesa com meus filhos e orar antes de comer e agradecer antes de comer. E fazemos isso no café da manhã, no almoço e janta. Passei a ter uma rotina de descanso com meus filhos, assistir filmes com eles. Se bem que eu vou contar um segredo para vocês. Sou péssima companhia para assistir filme. Eu durmo. Eu durmo. Gente, eu vou dar uma pausa aqui para dar boas-vindas para nossa mãezinha Maria. Tudo bom? Ela tá dizendo aqui que ela precisa de terapia. Ai, que lindo! Você admitir que precisa de terapia já é um grande passo. Reconhecer que precisamos de ajuda já é um grande passo, porque aceitar ajuda fica mais fácil. Então, gente, eu trouxe essa história, um pouquinho da minha história para vocês perceberem que as coisas só mudam de endereço, só mudam de cidade, só mudam de nome. É muito romantizado a mulher ser guerreira. É muito romantizado a mulher ser mãe guerreira. Aí que lindo! Ela se esforçou demais, que lindo! Ela abriu mão de viver para cuidar dos filhos. Você já parou para pensar que peso vai ter isso na vida dos teus filhos em abrir mão de ser mulher, em abrir mão de se cuidar, de administrar o seu tempo para viver 100% para casa, para filho? Isso vai trazer um estrago imenso na vida deles. Eles vão se sentir culpados porque você não teve vida, que você não se cuidou, que você não namorou, que você não saiu, que você não se divertiu. Eles vão se sentir culpados. E eles não são culpados disso. O culpado de não viver a vida que queremos somos nós. Nós temos escolhas. Nós temos livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio, ele nos leva a fazer escolhas. E as nossas escolhas têm consequências. Consequências boas e consequências ruins. E então, há um sobrecargo na mulher em relação às tarefas domésticas, aos afazeres domésticos e aos cuidados e educação dos filhos. Catarina, seja bem-vinda, minha linda! Olha, gente, se vocês não conhecem o canal da Catarina, vai lá, procura ela. Ela é uma brasileira que superou muitas coisas. A história de superação, de cura dessa mulher é incrível. Hoje ela também se tornou terapeuta porque ela se curou e ela assumiu a missão dela de ajudar as pessoas a encontrarem a cura. E então, gente, é verdade, a Catarina está falando aqui que os filhos crescem com a falta do pai e a mãe morta. E acaba realmente, né, Catarina, que ficando sem os dois, mesmo que a mãe esteja na casa, mas ela não está presente, ela não está no seu momento de consciência e presença.
Então, os filhos precisam realmente dos dois, mesmo que haja separação, haja divórcio, mesmo que os dois não estejam mais juntos como casal amoroso, mas eles estão juntos como casal paternos. Então vai ser pai e mãe para sempre. Não há divórcio entre pai e filhos e mãe e filhos, né? E, gente, eu venho trazer para vocês alguns pilares para vocês que eu acredito ser decisivos na mudança de vocês. E esses pilares são mudança de pensamento, mudança de comportamento, mudar as suas emoções e sentimentos e controlar as suas emoções e sentimentos. Eu aprendi que só existem duas coisas nesse mundo que nós temos controle. Uma delas é sobre nossa vida e a outra é sobre nossos pensamentos. Então, quando aprendemos a mudar os pensamentos que temos, a mudar a forma de falar, a mudar os nossos comportamentos e a mudar os sentimentos e emoções, conseguimos mudar o nosso mundo interior. E ao mudar o mundo interior, o nosso mundo exterior muda. Nossas relações familiares mudam, nossas relações profissionais mudam, nós aprendemos a nos socializar melhor. Exatamente. Pai não substitui mãe e mãe não substitui pai. E isso realmente, Catarina, gera feridas emocionais que são levadas para a vida adulta, que são levadas para os relacionamentos amorosos, que são levadas para os futuros filhos das pessoas. E a terapia autoconhecimento, ela te proporciona isso, a identificar quais são os seus traumas emocionais, feridas emocionais, gatilho que desperta o seu descontrole, gatilho que desperta a sua raiva, o seu nervosismo, o seu estresse. E aí a terapia em desenvolvimento pessoal te ajuda a você se conhecer melhor, porque quando você se conhece melhor, fica mais fácil de você saber o que você espera do outro. Oi, Tati Pedroso, seja bem-vinda! Gente, aqui estão só mamães, hein? A Tati Pedroso, ela tem um canal incrível que fala da rotina dela como mamãe. E olha que a Tati, ela é casada, hein, gente? E a rotina dela, ó. A Tati, ela cuida da casa, a Tati cuida dos filhos, a Tati ainda estuda para fazer concurso público. Logo, logo, se Deus permitir, eu creio que Ele vai permitir, as portas vão se abrir e ela vai ser aprovada no concurso. Estou aqui, ó, na torcida. E aí, se vocês querem saber um pouquinho mais da rotina da Tati, vai lá, que vocês vão ver o que eu estou falando é verdade. Não importa se você é mamãe solteira ou mamãe casada, a responsabilidade, o peso fica em cima da gente, certo? E aí o que acontece é que foi doutrinado que a mulher tem que ser assim, forte, guerreira, dar conta de tudo, né? E aí acabamos nos sobrecarregando, adquirindo ansiedade, estresse, síndrome de pânico, nervosismo, desequilíbrio, começamos a gritar demais, até a xingar demais. E aí, é por isso que o pessoal fala, essas mulheres são tudo louca. Louca! É que nós fomos absorvendo que nós temos que dar conta de tudo, que tem que terminar o serviço antes do marido chegar em casa, que tem que estar toda arrumada, cheirosinha para quando o marido chegar em casa, e os filhos têm que estar todos lavadinhos, bonitinhos e bem educadinhos para quando o marido chegar em casa. Mas de fato, o que nos enlouquece não é o trabalho doméstico, o que nos enlouquece não são nossos filhos, o que nos enlouquece, estressa, desequilibra é a falta de nos priorizarmos, é a falta de nos amarmos, é a nossa baixa autoestima, é o cansaço excessivo, é essa pressão de achar que não temos direito de descansar. É isso que nos enlouquece. Então, eu fui percebendo isso através da terapia, que não tem nada
nada de errado em descansar. Não tem nada de errado em deixar uma louça para outro dia para lavar. Que não há nada de errado se a casa está suja por varrer. Nós temos que priorizar o nosso descanso, nossa saúde mental, o tempo de qualidade que passamos com os nossos filhos, porque é isso que vai ficar na cabecinha deles, momentos incríveis e memoráveis. E então eu criei essa rotina. Eu passei a me cuidar, passei a me olhar, passei a me priorizar, passei a me dar o direito de ficar na cama até tarde sem fazer nada, assistindo Netflix. Eu ensinei aos meus filhos que se eles acordarem primeiro que eu, é para eles ir para a sala, assistir televisão, tem um todinho ali à disposição deles de fácil acesso. Eu ensinei a eles que cada pessoa tem um momento de acordar e que isso a gente respeita. E então eu comecei a alinhar essas coisas com os meus filhos. E eu falo para os meus filhos que nós somos parceiros, que eles me ajudam e eu ajudo eles. E que se eles ajudarem a mamãe na tarefa de casa, a mamãe vai ter mais tempo para descansar e ficar com eles. Hoje meu filho José, de 10 anos, o compromisso dele não é obrigação, é compromisso. Ele está dizimando, ele está ajudando, está ofertando o tempo dele para lavar a louça do café da manhã, do almoço, lavar e encher as garrafas, limpar a mesa, colocar a mesa para o café da manhã e para o almoço. O Luiz Miguel, desde quando ele não tinha os movimentos da perna, ele se arrastava no chão, só se movia que nem uma lagartinha. O compromisso dele era colocar a roupinha dele no cesto de roupa suja, de colocar a fraldinha dele no lixo, e aí eu dava o banho deles. Hoje o compromisso do Miguel é tirar os tapetes, balançar os tapetes, organizar os quartos do quarto dele e organizar os brinquedos. E já estou inserindo para ele lavar o banheiro, para ele lavar uma louça, para ele criar esse hábito. E aí eu digo, se vocês fizerem isso, mamãe tem mais tempo para ficar com vocês, assistir um filme, a deitar, a rir, a brincar. E hoje eu coloquei na nossa rotina viagem, passeios. E isso é importante não só para nós como mulher, mas como mãe e para eles como filhos. E então, o que eu tenho que trazer para vocês aqui, é difícil, a nossa rotina é corrida, é pesada, sim, mas temos que aprender a administrar o nosso tempo. Não adianta querermos fazer tudo em um só dia. Se conseguirmos dividir as tarefas domésticas de segunda a sexta ou de segunda a sábado, e vamos ter mais tempo para descansar. E ao descansarmos, vamos estar dando a oportunidade de passar mais tempo com os nossos filhos com qualidade. Assistir um filme, a dormir quando eles estão dormindo depois do almoço. Quando o José era pequeno, eu colocava ele para dormir. E aí para dormir depois do almoço, aí eu dava um cochilinho, percebia que ele dormia e eu já ia adiantar um serviço. Errado! Eu tenho que colocar meu filho para dormir e dormir com ele. Descansar, aproveitar que ele está descansando e descansar também. E aí o que eu ensinei para eles hoje? Hoje o Miguel não dorme depois do almoço, nem o José. Aí eu falo, mamãe, terminou de almoçar, o que a mamãe vai fazer? Vai deitar. O que a mamãe quer? Silêncio. Porque aí eu coloco uma meditação, relaxo nesse momento para renovar minha energia, para deixar eles na escola e ir trabalhar. E então eu digo para você que se você realmente quer mudar a sua vida, se você realmente se identificou com a minha história, você precisa tomar uma decisão. Qual é a decisão que você toma hoje? A Girlane Esquerdo, ela fala que hoje melhor do que ontem sempre. Hoje melhor do que ontem sempre. Então, não existe mãe perfeita, não existe mulher perfeita. Existe um processo de melhora contínua. Sempre estamos em busca de melhorar. E a terapia em desenvolvimento pessoal, ela te ajuda a resgatar a autoestima, te ajuda a resgatar o amor próprio, te ajuda a aceitar a sua autorresponsabilidade diante dos fatos,
que se desenham na sua vida, diante do momento de vida que você está vivendo. E ele ensina o auto-perdão e o perdão incondicional para mim, para você e para as outras pessoas. Ensina o desapego. Sim, o desapego. Ensina a desapegar dessa historinha de que temos que terminar logo, que temos que fazer tudo hoje, que não temos que descansar. Desapegar. Desapegar. Tá tudo bem estar cansada. Está tudo bem estar estressada. Reconheça esse sentimento, acolha esse sentimento de estresse e diga: sim, me perdoa, eu estou cansada, eu estou sobrecarregada. Mas agora, a partir de hoje, eu vou descansar. Eu vou colocar você para descansar. Diga o seu nome. Diga o seu nome. Diga: hoje nós vamos descansar. Eu entendo, você está estressada, está cansada, está difícil. Mas hoje vamos descansar. Eu vou te colocar para descansar. Eu vou te colocar para dormir. Eu vou cuidar mais de você. Eu vou te priorizar mais. Porque quando nós estamos descansadas, quando estamos com a autoestima elevada, o amor próprio fervendo ali, alegres, felizes e gratas, isso é sentido pelos nossos filhos. Existem pesquisas científicas que comprovam que até os 7 anos, a criança, ela sente a energia da mãe. Se a mãe está ansiosa, se a mãe está nervosa, se a mãe precisa um pouco mais de um abraço. E então, eu aprendi que isso é verdade. Quando eu estava nos meus picos de nervosismo, de estresse, de gritaria, o meu filho José Frederico chegou: mãe, você quer um abraço? Abraço resolve tudo. E aí ele vinha e me abraçava: mãe, meditação resolve tudo. E eu nem estava pensando em ir por esse caminho de meditação, de autocura, de autoconhecimento. Mas Deus já estava usando meu filho para me mostrar o caminho que eu tinha que traçar, caminhar. E hoje o Miguel, ele chega: mãe, você quer carinho? Mãe, vem cá, você precisa de uma massagem no pé. Mãe, eu vou te dar um abraço. Então, aí você percebe que você realmente emite a sua energia. A autoestima, o amor próprio, a alegria, a gratidão. Quando você está descansada, quando você tem autonomia, quando você é autora da sua história, quando você tem autorresponsabilidade, quando você tem responsabilidade emocional com você mesmo e com outras pessoas, isso sai pelos poros, chega nos locais que você quer ir antes de você chegar. E é incrível isso. Nossos filhos sentem isso. As pessoas com quem nos relacionamos sentem isso. E você quer mais uma prova de que isso que eu estou te falando é verdade? Que quando eu mudei todo o meu estado emocional, entendi a minha responsabilidade, né? E aí eu comecei realmente a mudar o meu interior. Isso se refletiu no mundo exterior. No meu trabalho, o pessoal começou a chegar: a Marta tá apaixonada. Dessa vez a Marta tá namorando uma pessoa que gosta dela, que tá também apaixonado por ela. Eita, Marta, você teve sorte agora. E aí eu olhei para eles e falei assim: que crença é essa que vocês carregam, que para uma pessoa ser feliz, alegre, se amar, se cuidar, é porque tem outra pessoa que é responsável por isso? A minha felicidade, o meu amor próprio, a minha gratidão não tem que depender de outra pessoa, é minha responsabilidade, lembra? É minha vida, meu livre-arbítrio. E eu falei para eles, né, que estavam fazendo esse comentário, eu falei: não é por outra pessoa que eu estou nesse estado, é por mim. Porque quando surgir a pessoa ideal, certa, compatível, para participar da minha vida, da vida dos meus filhos, ela vai vir para complementar. Ela não vai vir para ter responsabilidade em me fazer feliz, em ser o pai, substituto dos meus filhos, não. Ela vai vir para complementar as nossas vidas. E é isso também um dos pontos que eu aprendi com a terapia e desenvolvimento pessoal. Entender que o outro não é responsável pela minha felicidade.
que o outro não é responsável em me sentir amada. Eu tenho que me sentir amada porque eu me amo. E quando eu me amo, o outro passa a me amar. Lembra? Amar ao próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar ao próximo? Como eu vou amar meus filhos? Se eu tô com baixa autoestima, se eu não tenho amor próprio, se eu não me cuido, se eu não me priorizo. Cara, eu tive um choque. Eu falei, opa, se eu não me amo, eu nunca amei ninguém. Nunca amei um homem, nunca amei num relacionamento, porque eu nunca me amei. Mas a partir de agora, eu vou me amar. Para que eu possa amar o outro como amo a mim mesmo. Para que eu possa perdoar o outro como eu perdoo a mim mesmo. Para que eu possa amar os meus filhos como eu amo a mim mesmo. Então, gente, eu trouxe a minha história para mostrar para vocês que é possível, sim, sair desse estado de ansiedade, depressão, síndrome de pânico, baixa autoestima, falta de amor próprio. Eu não me priorizava. Gente, eu não sabia receber elogios. As pessoas chegavam, nossa, eu te admiro porque você é mãe, você não vive embalada, você não fica correndo atrás de homem, você sai da sua casa para levar para terapia, para a escola e para o trabalho e volta e cuida da sua casa, cuida dos seus filhos. Você não é uma mulher que fique batendo perna para cima e para baixo e larga os teus filhos para se divertir. Eu te admiro muito. E eu não aceitava esses elogios, eu achava que era falsidade. Até isso, nós desaprendemos, que é aceitar ser elogiada, aceitar ser ajudada. Porque acreditamos que somos foda demais, que somos super mulheres, que não precisamos de homens. E de fato, nós não precisamos da outra pessoa. Nós escolhemos ter uma outra pessoa em nossas vidas para agregar, para somar, para ser complemento. Então, como eu falei, tudo é uma questão de escolha. Eu escolho, eu não preciso. Então, quando trabalhamos esses pilares, que é mudar os pensamentos. E quais são esses pensamentos que devem ser mudados, Mar? O modo como eu penso sobre mim. Eu penso negativo, que eu não posso, que eu não consigo, que eu sou péssima mãe, que eu sou péssima esposa, que eu sou péssima namorada, que eu não vou conseguir nada melhor. Pensamentos com erros cognitivos, tudo que o outro fala eu entendo errado. E aí todo esse pensamento cria uma imagem, e essa imagem cria um sentimento, uma emoção que se materializa na nossa vida. E é por isso que muitas vezes, que tudo aquilo que eu não quero que aconteça na minha vida, acontece. Porque eu estou criando os mesmos pensamentos, as mesmas imagens e as mesmas emoções e sentimentos. Logo, se eu quero que tudo mude, eu tenho que mudar minhas atitudes, tenho que mudar meu comportamento, meus pensamentos, minhas imagens e sentimentos. E durante esse processo de estudo, de autoconhecimento, é incrível, né? Eu desenvolvi 2 métodos terapêuticos. Um método terapêutico de 30 dias, que trabalha esses pilares da autoestima, autorresponsabilidade, amor próprio, livre-arbítrio, desapego, autorresponsabilidade. E criei um outro método de 21 dias para harmonizar a nossa relação com os nossos esposos ou ex-maridos que são pais dos nossos filhos. E apliquei esses métodos e os resultados são incríveis. Vidas mudaram, casamentos foram restaurados. E então, gente, vale a pena reconhecer onde estamos errando, vale a pena reconhecer que precisamos de terapia, que precisamos de ajuda. Eu me chamo Marta Maria, sou terapeuta em desenvolvimento pessoal. Se você precisar, pode me chamar no privado, aqui no Instagram, que eu estarei aqui para segurar na tua mão, para te orientar, tirar as suas dúvidas e te ajudar. Quero agradecer a todos que estiveram aqui nessa live. Eu estou muito feliz.
Gratidão. Gratidão à minha amiga Zelena, minha amiga de infância. Gente, nós crescemos juntas lá em Macapá. E eu sou muito grata pela amizade dela, das irmãs dela. Eu amo elas. Amo a Iradilza, a Irasalva, a Zelena. Gratidão pela minha mãe Madalena estar aqui. Gratidão por todos vocês que estiveram aqui. Pelo tempo que vocês investiram para estar aqui. Sim, vocês investiram em mim, dando seu tempo para me ouvir. Então eu quero agradecer vocês. Gratidão, gente. Tenham todos uma boa noite e espero ter trazido luz para a vida de vocês, tirado um pouco das dúvidas de vocês. E acompanhe meus vídeos aqui no Instagram, que nele também contém um pouco sobre psicoterapia, sobre desenvolvimento pessoal. Maria, eu quero falar com você depois no privado, manda uma mensagenzinha para mim. Eu posso te ajudar, eu quero te ajudar e eu vou te ajudar. Tá bom, Maria? Gratidão, Betânia. A Betânia é minha irmã, ela mora em Portugal. Gratidão, gratidão pela presença. Sabemos que a diferença de horário é grande, né? Agradecer o tempo de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada.